Que a paz e as bênçãos do Senhor continue em nossos corações hoje, agora e sempre com a graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus: onde dois ou mais estiverem em meu nome, ali também eu estarei. E temos certeza que mais de dois se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos para nos perguntar: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, eles não vêm aqui para aprender conosco, mas sim para atender às nossas necessidades, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser então a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprender a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos as dificuldades que a vida ainda nos apresenta. Porque dentro das possibilidades que estes nossos irmãos já possuem, e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que nós ainda carregamos na alma, encarnados ou desencarnados. Até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos que se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus. Hoje o nosso tema, vou colocar aqui apenas para fixar, para nós acompanharmos, é a importância do Evangelho. O título, normalmente, ele fecha uma ideia e nós temos que trabalhar em cima dela para saber qual é a proposta que ela realmente traz para nós. Importância. O que é importância? Importância é aquilo que é necessário. E às vezes até aquilo ali que é imprescindível. E isso é importância. Com relação ao Evangelho, a pergunta é: qual é a importância do Evangelho? Na verdade, a importância de qualquer coisa é aquilo que nós demos a ela. Então a pergunta é: qual é a importância que nós estamos dando para o Evangelho? Aí nós vamos encontrar a nossa resposta. Nós vamos trazer algumas ideias para verificar realmente que tipo de importância nós estamos dando nos ensinos que Jesus nos trouxe. Nós separamos 3 textos diferenciados para, à luz da nova doutrina, nós irmos comentando a conjugação, a uniformidade deles. O próprio mestre fala da necessidade no futuro de vir uma luz que clareasse os seus ensinos. Ele diz aos seus discípulos textualmente: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da Verdade, que lançará luzes sobre tudo que vos tenho ensinado. Então a doutrina espírita, que é para nós o Consolador prometido, ela vem com a função de permitir que nós possamos iluminar, enxergar a compreensão no Evangelho de Jesus. No Sermão do Monte, logo após as bem-aventuranças, que nós não vamos reproduzi-las praticamente hoje aqui, Jesus diz, falando sobre nós: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, para mais nada servirá. Será lançado no monturo, fora, e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Mas não se acende uma luz para colocá-la debaixo da candeia. E ele diz anteriormente o seguinte: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, mas
e nem se coloca também uma vela debaixo da mesa, mas sim do velador para iluminar a casa de todos os que estiverem nela. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifique ao Pai que está nos céus. Na continuação desse sermão, ele diz o seguinte: qualquer pois de vós que violar um desses mandamentos, por menor que seja, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que divulgar e praticar, será considerado o maior no reino dos céus. Buscando dentro do Evangelho, do Livro dos Espíritos, duas questões que nós vamos trabalhar aqui para nos situarmos, porque às vezes nós falamos de espírito, e é como se fosse alguém ou algo de outro mundo, distante de nós, nada a ver conosco, os espíritos. O próprio título do Livro dos Espíritos, às vezes, nos coloca nessa postura, o Livro dos Espíritos. Então, nós buscando na 27, Kardec diz o seguinte: há então dois elementos do universo, a matéria e o espírito. E os espíritos respondem: sim, e acima de tudo Deus, o Criador de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, a trindade universal. São três fatores aí: Deus, espírito e matéria, a trindade universal. E aí, na questão 38, Kardec pergunta: como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi: pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade potente do que essas belas palavras da Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Dr. Bezerra de Menezes, no livro Garimpeiros do Além, ele diz para nós, numa frase, o seguinte: se estudarmos o Evangelho de Jesus com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Aplica-se esse conceito tanto ao Evangelho quanto à própria doutrina, aliás, em tudo aquilo que nós achamos que é importante para nós. Então, verificando aqui nessas duas questões, só existem três fatores: Deus, Espírito e matéria. E na questão 38 é dito: faça-se a luz, e a luz foi feita. Ora, a matéria não seria essa luz. O Criador, ele está criando a luz. Quem é que sobra? A criatura. Ou seja, nós. E Jesus, no seu Evangelho, nos diz: vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Interessante que nós somos considerados, e dito por Jesus, a luz do mundo, e perguntamos: por que nós vivemos em tantas dificuldades? Preso nas teias das nossas ignorâncias, nas trevas da nossa insensatez. Aliás, foi bem oportuno essa página de hoje, quando Paulo diz: que farei? E aí nós vamos começar a perguntar o que nós estamos fazendo também. Dentro disso, verifique uma coisa: no capítulo 26, nós somos a luz do mundo. Até na questão 134, nós costumamos dizer o seguinte: espírito, para diminuir a distância entre a compreensão do que seja espírito, como funciona. Espírito é qualquer um de nós fora do corpo. Espírito é qualquer um de nós fora do corpo, sem corpo. Quem diz isso é a questão 134, tão simples, didática, que fica fácil compreender a coisa. Kardec pergunta: que é a alma? E os espíritos respondem: um espírito encarnado. E ele pergunta, na sua pergunta: que era a alma antes de se unir ao corpo? É espírito. E ele faz a conclusão: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são, senão os espíritos. Então somos nós estamos falando de nós. E parece que estamos falando de outros. Nós não nos incluímos nessa relação toda, e uns com os outros, nos assistindo, nos auxiliando, amparando, e outros precisamos. Nós às vezes buscamos, de certa maneira, aquilo que realmente foi colocado na página por Emmanuel: a assistência, não dará assistência. No mesmo Evangelho de Jesus, ele coloca para nós uma frase seguinte: todo aquele que não carregar a sua cruz e não seguir meus passos, não pode ser meu discípulo. E nós reparamos, eu me incluo nisso, normalmente nós buscamos a doutrina, a religião, na maioria das vezes, para alguém carregar a nossa cruz. Nós buscamos o estudo, ou as frequências,
para tirar o peso das nossas costas, não ter força para carregar. Olha só como mudamos os objetivos. Então, dentro disso, nós vamos ver o segundo item do Evangelho que nós trouxemos, onde Jesus faz um alerta. Porque, na maioria das vezes, até certa feita, nós éramos chamados para falar sobre o Evangelho, mas fala de Jesus. Aí nós começamos a perguntar, tudo que se fala de Evangelho tem que se falar de Jesus. Mas nós percebemos que, normalmente, nós gostamos quando diz o seguinte: pedi e obtereis, pois quem pede recebe. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que, ao final de cada dia, confere uma a uma as suas ovelhas. Ao ver que lhe falta uma, retorna ao campo a buscar. E é grande a sua alegria quando ele encontra. Nós buscamos, às vezes, esse Jesus. Nós temos que saber qual é o Jesus que nós queremos encontrar. E, dirigindo-se aos escribas e fariseus, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo e tendes omitido o que há de mais importante: a justiça, a misericórdia e a fé. Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Limpa primeiro o interior do corpo, para que também o exterior se torne limpo. Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Palavra de Jesus. Normalmente, quando nós estudamos o Evangelho, dá a impressão, parece para nós, que isso não tem nada a ver conosco, é para os outros, para os fariseus, e para aqueles realmente que ainda não procuram seguir Jesus. E aí nós perguntamos, na sequência, caminhando nos passos de Jesus, nós encontramos vários níveis de interesses. Nós temos os simpatizantes, nós temos aqueles realmente que já querem ser seguidor, temos aqueles realmente que são os admiradores, e aí existe um perigo muito grande: os admiradores, os exaltadores da figura do Mestre. Jesus deixou um alerta para nós nesse sentido no seu Evangelho, quando ele nos diz: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não faz o que vos mando? E aí nós vamos para perguntar: o que é fazer o que Jesus manda? Como é realizar aquilo que ele nos promete, nos propõe? Amai os vossos inimigos. Pesado, né? Orai pelos que te perseguem e caluniam. Se nós repararmos, nós fazemos uma avaliação até pessoal nessas coisas. Quando nós às vezes temos que orar por alguém que nós não simpatizamos, não gostamos, nós temos uma certa indisposição até para orar. Nós não conseguimos entrar em harmonia para fazer um pedido, para fazer uma oração. Nós gostamos quando alguém que nós amamos precisa de ajuda, aí sim nós nos elevamos, nos concentramos, aí nós pedimos. E aí esquecemos do Evangelho, quando ele recomeça: olha, aquele que ama somente a quem te ama, que recompensa ele quer? Até os pagãos fazem assim. Então o nosso esforço é justamente para tentarmos nos aproximar daquele nosso desafeto. E quando ele diz: reconciliar o mais depressa possível, quando estiver junto com seus adversários, para que o teu adversário não te entregue ao juízo, o juiz não te entregue ao carcereiro. E em verdade vos digo, não sairá dali até que pague o último centavo. Pagar o último centavo, nós temos que pagar. Nós vemos aí correntes religiosas dizendo que Jesus veio pagar os nossos erros. Se ele viesse pagar, ele não teria colocado a necessidade de nós resgatarmos os nossos débitos. E nós vamos procurar agora entender e verificar como é que é pago e de que forma que são feitas essas cobranças, como é que ele sabe do que nós devemos. Lucas, que foi um dos últimos evangelistas, o último na verdade foi João, né? Mateus, Marcos e Lucas. Lucas dá a seguinte passagem para nós: Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se estiver levantado e cerrado a porta, e vós começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos irá responder: não sei de onde sois. E então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade.
E ele fecha: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. É uma coisa que nunca passou pela nossa cabeça ficar de fora quando nós tivermos chance de falar com ele. Ele vai dar sempre um jeitinho para nós entrarmos. E como é que ele nos identifica? Como é que se enxerga? Nós colocamos aqui um pensamento, uma mensagem que tem em Marcos, quando ele diz: nada está encoberto, senão para ser manifestado, e nada foi escondido, senão para vir à luz. Com essas informações, nós vamos refletir agora sobre um aspecto que muitas das vezes preocupa dentro da doutrina, é o esquecimento do passado. Kardec, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca para nós uma informação que diz o seguinte: na verdade, o esquecimento é só nessa vida presente. Desencarnado, o espírito volta a lembrar de todas as suas experiências. Nós, quando trabalhamos, em qualquer casa, em qualquer lugar, nós não falamos só para encarnar, nós falamos também para desencarnar. Então o que acontece? Nós podemos ter aqui muitos irmãos nossos desencarnados que comparecem à reunião e diz: eu não me lembro da minha vida passada e porque eu estou sofrendo. E nós vamos buscar, por exemplo, no nosso lar, André Luiz chega na casa de Dona Laura, ele diz: Dona Laura, eu estou sem um corpo, já atravessei o rio da morte, não me lembro da minha vida passada. A senhora lembrou de imediato? E ela diz: não, André, não é tão simples assim. Até porque, para lembrar, nós temos que ter estrutura para suportar as lembranças que virão. Ela diz: houve um momento que eu estava meio sentindo já, latejar dentro de mim, algumas lembranças do passado, que estavam me incomodando. Por coincidência, com o Ricardo, o esposo dela, também estava ocorrendo a mesma coisa. Então nós conversamos com o Logobardo, que é o orientador nosso, e ele realmente, após avaliar as nossas colocações, submeteu o nosso pedido à direção da colônia, e nós fomos autorizados a ler durante 2 anos, 3 séculos de nossas vidas passadas. Eles foram autorizados a ler, quer dizer, está escrito lá do outro lado as nossas experiências. E aí ele pergunta: somente a leitura bastou? Não, a leitura apenas informa. Após a leitura meditativa, a meditação que nós fizemos, nós fomos levados a técnicos especializados que sobrepuseram informações e sensações, e aí nós ficamos donos de 3 séculos de experiências. E ela arremata esse depoimento aí assim, e aí nós vimos como ainda somos devedores do planeta. Na doutrina espírita, nós temos que ver que tem informações que se encaixam a alguns espíritos, mas não a todos. Aliás, em doutrina espírita, nunca existe uma resposta para uma coisa, uma única resposta para qualquer coisa. O que existem são muitas respostas para cada coisa que nós apresentamos, que varia ao infinito o nível de nossas experiências relacionado com o grau de elevação que nós já alcançamos. Dentro disso, nós verificamos aqui o seguinte: nada que foi escondido, senão para a luz, ver a luz, ou vir a luz. E como é que isso funciona? No livro Entre o Céu e a Terra, do nosso irmão André Luiz, ele nos traz algumas informações que esclarecem um pouco, às vezes até a nossa falta de conhecimento sobre como funciona esse processo. Antes de nós apresentarmos esse símbolo aqui que está aqui colocado, nós vamos recordar que no livro Ação e Reação, só para termos uma ideia, é apresentado para nós, através da dissertação de André Luiz, 2 instrutores em nosso lar, dedicados, prestativos, reconhecidamente valorosos. O próprio orientador que fala com André Luiz comentando sobre os 2, diz: eu utilizei muito deles, me ajudou em demasia no meu trabalho de crescimento espiritual. Só que eles, na ânsia de crescer, esqueceram de olhar se não tinha nada lá para trás. E como eram respeitados, eles começaram a notar uma coisa: eles não saíam do nível de elevação que já tinham alcançado. Então eles submetem as suas dúvidas na direção da colônia, que, analisando o seu pedido e reconhecendo que realmente eles eram muito esforçados no trabalho que faziam,
eles são levados então a técnicos especializados que têm a condição de mergulhar nas nossas lembranças do passado. Nós aqui no planeta já temos alguns especialistas que fazem isso através do chamado hipnose, não é isso? Na época de Kardec, 35 anos Kardec estudou isso, era chamado de magnetismo, e ele estudou durante 35 anos. Só para a gente ver realmente o que é o impacto de uma nova ideia vigorosa em cima de outra que nós agasalhamos. Kardec estudou durante 30 anos, 35 anos, magnetismo. Ele começou em 1800 e quando ele conheceu a doutrina espírita, ele estava com 52 anos. Ele nasceu em 1804, em 56 ele ouviu falar da doutrina e assistiu à primeira manifestação. Então ele estava com 52 anos quando ele assistiu à primeira manifestação e aí mudou os conceitos dele. Então é parabéns, 52 anos menos 35 dá 27, não é isso? Por aí, 27. Não, 17 anos. 35, 17 anos. Essa informação está na introdução do livro dos Espíritos, no item 16, quando ele coloca 35 anos trabalhando no magnetismo. Mas quando ele tomou contato com a doutrina, ele teve que enfrentar os seus companheiros de outra era que não aceitavam as manifestações como sendo dos Espíritos. Aí ele abraçou a condição dos Espíritos se manifestando. Então ele trocou os 2 anos de conhecimento da doutrina com os 35 de estudo que ele tinha traído. Veja o que é a mudança radical quando nós enxergamos a mudança daquilo que está acontecendo em torno de nós. E essa é uma ação que nós temos que procurar fazer, quando nós enxergarmos o que é importante para nós. Então, dentro disso, esse caso dos 2 companheiros, Ascânio e Lucas, eles foram submetidos e começaram os mergulhos. Tinham 5 séculos que eles estavam crescendo sem problemas maiores. Quando chegaram em 1429, eles serviram no exército de Joana d'Arc. E aí encontraram um ato que eles haviam praticado, onde, por ser simpático na guerra, jogaram 2 companheiros de uma torre para que caíssem espatifados no chão. E aí, quando chegaram nesse nível, o débito ainda não tinha sido saudado, os técnicos perguntaram a eles, por serem de grande elevação, o seguinte: quer que continue o mergulho ou vocês querem primeiro acertar essas contas? Então ele disse: não, primeiro vamos pagar essa conta. Depois nós, se não houver mudança no nosso ritmo, nós queremos um novo mergulho. Mergulharam, como eram elevados, escolheram o campo da aviação para saudar o seu débito, e numa queda de aeronave, eles resgataram o seu débito. E aí o companheiro disse: isso ocorreu há 30 anos, recentemente fui ver, eles voltaram livres daquele débito. Agora, vamos analisar, porque às vezes nós olhamos a informação do livro e não raciocinamos com ela. Uma queda livre, que alguém empurra, quanto tempo leva para acontecer? 30 segundos? 1 minuto? 2 minutos? Não passa disso. Agora, quanto tempo eu levo para pagar essa dívida? A partir do momento que eu aceitei que te pagar, primeiro, eu tenho que reencarnar, já são 9 meses preso no ventre materno, já passou 9 meses. Tenho que crescer, atingir uma idade madura para poder entrar no trabalho, para realizar aquela prova que eu escolhi. Pode levar uns 25, 26 anos. E o detalhe, como nós já vemos, chegamos no planeta, já redimido de erro do passado, apenas esse débito que consta em nossos arquivos, o que acontece? Nós somos amáveis, somos dóceis, procuramos atender as pessoas da melhor maneira possível, criamos simpatia com todo mundo, afinidade com todo mundo, criamos elos de ligação com as pessoas, são pessoas queridas, os pais, os parentes se orgulham de ter aquela pessoa como realmente sua parentela, e aí vem a notícia: caiu a veia e morreu. Quem não estiver preparado, onde está Deus com a sua justiça? Tanta gente, não é assim que nós fazemos? Tanta gente aí que não precisa viver, que está atrapalhando. O que ele fazia alguém? Então veja como é difícil encontrar uma família para receber um espírito com um débito desse. Nós às vezes falamos, né, da dificuldade de alguém receber alguém que vem com deficiências, falta de órgãos. Mas receber alguém que é prestimoso, que ativa as pessoas, e com pouco menos de 30 anos, esse ser parte de uma queda inexplicável. Se a pessoa não tiver embasamento doutrinário para, se também estiver vivenciando a experiência,
diz: alguma coisa está errada. E aí nós passamos a ser juízes da lei que regula as nossas vidas. Quando na verdade nós temos que respeitar a lei que dirige os nossos passos, confiar na direção dela, porque nós não conhecemos o nosso passado. E como é que esse passado às vezes está dentro de nós? Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós, mas junto com o reino está tudo que nós fizemos e fizemos ou viemos a fazer. No Entre o Céu e a Terra existe essa passagem que explica porque nós colocamos esse quadro aqui, com essa gravura aqui. Clarencio, aquele Clarencio, ministro Clarencio, do primeiro livro, Nosso Lar, ele vai até a casa de Antonino, uma senhora que ela é viúva, foi separada do marido, agora está viúva, tem 3 filhos pequenos para cuidar, luta com dificuldades, mas faz o seu estudo do Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar, e é espírita. E ali ele está lá assistindo, e quando ele vai a primeira vez, e ele até ajuda a Antonina a abrir a página do Evangelho e vem a lição do perdão, e ele nota que tem num canto da sala onde ela reside, um senhor desencarnado. E ele identifica ele como sendo o avô de Antonino. E ele quer saber, diz André Luiz, qual o motivo para que o avô de Antonina estivesse ali preso naquela casa. Não apenas pelo parentesco, que eu não via relações nisso. Mas para isso, o que ele tinha que fazer? Ele teria que mergulhar nas consciências dele. E aí então ele volta. O André diz o seguinte: altas horas da noite, meia-noite, 3/4, meia-noite e 45, eles partem para a casa de Antonino. Chega lá, e o Clarencio aplica passes no avô dele, e ali, no avô da Antonina, e ali ele começa e vai mergulhar, não na última experiência onde ele foi o avô de Antonina, mas sim naquele que ele foi antes de ser o avô de Antonina. Por que nós fazemos isso antes de ser o avô de Antonina? Vamos abrir o hiato, que eu esqueci de argumentar com vocês. São arquivados todas as nossas lembranças. A pergunta é: qual é o período que é arquivado das nossas lembranças na nossa memória? De encarnado, completado ou desencarnado? Quando nós reencarnamos de novo, lacra as informações e nós não recordamos mais nada, porque não temos feito esforço para isso. Então, como é que funciona? Nós mergulhamos, começa a gravar todas as informações. Desencarnamos, as gravações continuam. Vamos mergulhar de novo, aí fecha o arquivo. Como é que nós podemos afirmar isso? Tem algum lugar escrito? Não, aí é questão de raciocínio. André Luiz, quando desencarnou, ele ficou 8 anos perambulando, mas não esquecia de Zé. E já estava desencarnado. Então ele continuava com a lembrança. Quando a mãe dele veio falar com ele reconhece a mãe dele. Então as lembranças estavam lá. E pergunta: cadê papai e mamãe? Então ele lembrava do pai dele. E aí ele diz: seu pai, meu filho, aí conta a história dele. Ele diz: mamãe, tem visto Zé, então? E quando o Clarencio vem trabalhar na reencarnação de Dona Laura, ele traz e pergunta: André, você já tem 2 anos de trabalho aqui. Você não gostaria de ir conosco para fazer uma visita à sua casa, à sua família? Enquanto eu vou levar a Laura para a ambientação do planeta, no novo lar dela, e ele aceita, é jubiloso, e afinal de contas ele vai para a Célia. O Clarencio, quando traz o André, ele chega num próximo aonde o André morava e diz: André, posso te deixar aqui, você sabe chegar na sua casa? Sem problema nenhum. Então a memória vai apagar. Ele lembrava de tudo. Então se soma as informações enquanto nós estamos reaprendendo do outro lado. Então aí que forma essas ideias e se fecha. E como é que o Clarencio explica para nós? Ele diz para nós o seguinte: a memória pode ser comparada à placa sensível que ao influxo da luz guarda para sempre as imagens recolhidas pelo Espírito. Isso aqui é uma placa. Nós pegamos apenas, mistificamos um CD para dar ideia que isso é uma placa, onde é gravada aqui para nós as informações que nós temos em computador, não é isso? E o Clarencio diz para nós: a memória pode ser comparada à placa sensível que ao influxo da luz guarda para sempre as imagens recolhidas pelo Espírito, no curso de seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Vai arquivando tudo. E aí ele complementa dizendo o seguinte: cada existência de nossa alma, em determinada expressão da forma, é uma adição de experiência conservada em prodigioso arquivo de imagens que, em se superpondo umas às outras, jamais se confundem, não se misturam.
Não se confundem. Então não dá para mexer, está lá que vale, dentro de nós. E repara bem o detalhe, ele vem aqui, no disco, nós colocamos apenas o colorido aqui para simbolizar o seguinte: quando nós estamos acessando um desses aqui, que normalmente pode ser o último presente nosso, ele está colorido porque aí está a vida, que a vida somos nós. Os outros estão embaçados. Mas, se nós sairmos daqui, até pela posição da influenciação magnética, e formos trazer daqui, esse se apaga e esse realmente clareia. Nós podemos perceber aqui, justamente sobre isso, o Dr. Bezerra de Menezes faz também referência a isso, no livro dos Dramas da Obsessão, porque nós temos várias literaturas que fazem isso, só que às vezes nós não juntamos as peças para poder entender o benefício que isso pode nos trazer. O Dr. Bezerra de Menezes, ele está atendendo realmente um grupo de obsessores da Idade Média, 400 anos de perseguição, e aí ele tem com ele um mentor, que ele não fosse o seguinte: nós temos, por exemplo, Fabiano de Cristo, mentor para dono dessa casa, não é isso? Mas tem aqueles que faz o dia a dia da casa, por exemplo, e está ligado a ele. É o que o Dr. Bezerra de Menezes tinha um ano nos dando da obsessão, que ele tinha, ele era diretor espiritual de uma instituição, e tinha aquele realmente que era o que seguia com as tarefas normais da casa, e os dois se entendiam para resolver os problemas que surgissem. Então, ele dá o nome de Roberto nesse personagem. Então, ele diz o seguinte: Roberto Forelli, a perseguição estava acontecendo em função de que os perseguidores de agora eram judeus do passado e por conta da Inquisição foi expoliado dos seus bens e de suas vidas. Então ficaram revoltados, com muito ódio, daqueles inquisidores que passaram a persegui-lo ao longo dos séculos. E também perseguia a doutrina de Jesus, porque eles achavam que a doutrina de Jesus estava relacionada com o comportamento que eles apresentavam, porque eles se diziam embaixadores de Jesus na face do planeta. Então, o doutor Bezerra de Menezes e os inquisidores estavam agora encarnados. E um detalhe: a carta que veio do sul para que ele pudesse interceder ocorreu pelo seguinte: uma jovem, uma jovem da família, filha do casal, ela tinha cometido suicídio. O pai, o chefe da família, também cometeu suicídio, e o jovenzinho de 14 anos só não cometeu suicídio porque deitou nos trilhos do trem e os amigos retiraram se o comboio passasse, senão também teria cometido. Então o doutor Bezerra de Menezes diz o seguinte: que então eles vêm para assistir e ver o que está acontecendo. E aí ele diz como é que esse Roberto poderá auxiliar nesse momento, a partir do momento que eles identificam qual é o período que foi iniciada aquela contenda. Então ele diz: Roberto fora hebreu em certa existência vivida em Portugal e na Espanha. Fez, portanto, que retroagisse ao passar das próprias forças mentais. E ele explica entre parênteses: fenômeno de regressão da memória, passível de realização tanto entre encarnados como entre desencarnados, pela ação de uma irradiação da própria vontade, e voltou a ser o judeu de outra hora. Então ele mergulhou nos seus arquivos e voltou realmente a ter o judeu daquela época para conversar com aquelas pessoas no mesmo linguajar, sabendo, conheço a sua história, sei das suas dificuldades. Só que ele explica para nós o seguinte: que os espíritos evoluídos, e aí nós vemos a diferença que é, e nós temos que aprender a separar o que é para espíritos já de grande envergadura, de grande conhecimento, e aqueles que são incipientes ainda na luta para as suas modificações. Então ele diz: os espíritos evoluídos poderão retroceder no tempo, aplicando-se o fenômeno de regressão da memória, sem perderem a consciência do estado presente. Mas é um domínio que nós alcançamos pelo nosso esforço. Mais será dado a quem muito mais tem, disse Jesus. Às vezes nós vemos que as pessoas apresentam grandes recursos, dizendo: por que uns têm tanto e outros não têm nada? Mais será dado a quem mais tem. E o próprio Francisco de Assis diz para nós também: dá-se, como é que é? Francisco de Assis: dando, ele usa tanto isso, às vezes está branco. Dando, e às vezes tem hora que às vezes eles comandam a informação e tem hora que ele vai querer comandar. Eu não era para falar isso, porque ele trabalha no assunto. É dando que se recebe. Então, dentro disso, verifica o seguinte: qual é a importância desse conhecimento? Lembra que nós mencionamos o caso de Ascânio e Lucas? 500 anos, sem perseguidor, sem cobrador, tudo sem problema.
misericórdia coloca o cobrador do nosso lado, nós queremos que ele seja afastado, que ele seja extirpado. Não continue o nosso passo. Ele é o alerta para dizer, tem alguma coisa aí dentro, e você vai perder tempo se você não acertar a conta com a gente. Quando o agredido perdoa, e nós não acertamos as contas, o débito fica congelado. E o que acontece? Isso nós temos que raciocinar. Nós estamos crescendo, mas o débito continua. Crescendo e o débito continua. Chega um momento que nós tivemos 5 encarnações, nesse período de 5 séculos. Chega um momento que nós esquecemos. Está aqui embaixo, eu nem coloquei, está aqui embaixo a memória deles. Ele esqueceu dos erros que agora, do que ele lembra, ele sempre foi, nas últimas encarnações, foi sempre uma pessoa maravilhosa. Aquilo ali está arquivado lá embaixo. Mas não para ali, só para nós. O que acontece? Nós achamos que agora tudo vai melhorar para nós. O que ocorre? Quando chega o momento de identificar esse erro em nós já temos tanto avanço que agora vamos ter que voltar para acertar essa conta. E às vezes nós não nos sentimos bem porque nós já passamos do período de imaginar que nós estaremos submetidos a esse tipo de processo de acerto de contas. E o pior, quando nós vamos aplicar dentro do conceito que Jesus colocou, dizendo assim, ninguém sai enquanto pagar até o último centavo. Imagina o espírito elevado ter que pagar centavo aqui de novo. Muitos de nós, às vezes, na nossa vida diária, na família, colegas de trabalho, na sociedade, puxa vida, eu faço tanto bem ter que suportar, aturar isso. Nós achamos tão mesquinho, tão pouco aturar aquilo, que achamos que não merecemos passar por aquilo. Gente, nós reclamamos pagar centavos e não queremos a relação com aquelas pessoas. E vamos protelar, às vezes, uma dívida que nós temos e poderia ser paga apenas com gestos espontâneos da nossa parte. Que ninguém sai enquanto não pagar tudo que deve, até o último centavo. Para nós não esquecermos disso, além de se subordinar a ninguém, Jesus disse que João Batista era o Elias que havia de vir. Elias foi aquele que mandou decepar a cabeça de algum sacerdote de Baal. Pois bem, e Jesus também afirmou que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior de todos. Pois bem, mesmo sendo o maior de todos nós, no dia da encarnação, João Batista tem que voltar para colocar o peso debaixo da espada para pagar, acertar contas com a lei. Ninguém está acima da lei. E aí vem um recadinho nosso, que nós observamos o seguinte: nós às vezes temos contato com as pessoas que passam por experiências difíceis, e às vezes essas pessoas são cativantes, são pessoas boas, e nós queremos tirá-las das suas dificuldades. E nós às vezes intercedemos ou nos colocamos como empecilho para as dificuldades continuarem. Nos esforçamos para que isso aconteça. Jesus deixa uma alertazinha para nós, no seu evangelho, quando diz o seguinte: muitos me dirão naquele grande dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios, mas eu direi abertamente: afastai-vos de mim, porque eu bravo com iniquidade. Ou seja, você desrespeitar a lei, tentando fazer um capricho pessoal, porque simpatizar com a pessoa. São coisas que nós temos que parar para analisar dentro da doutrina do Evangelho. Nós, principalmente, os encarnados médios, somos intermediários para que alguém faça através de nós. Eles vêm, estamos aqui, eles podem fazer. Nós cedemos o melhor que tivermos, mas não interferimos, nem temos condições de interferir. Quem diz isso também para nós é o Dr. Bezerra Menezes. Quando ele vai ajudar esse grupo aqui, ele diz assim: para auxiliar os companheiros, o que teria que saber primeiramente como originou a questão. Se ele, que é ele, não começa o atendimento, precisa saber a origem, nós dificuldade temos para saber essa origem. Então, voltando aqui nesse quadro, aqui estão arquivadas todas as nossas lembranças do passado. Se nós formos crescendo, nós podemos mergulhar nessas lembranças e resgatar e ir acertando. E o que serve isso, às vezes, até durante a nossa experiência, durante o sono? O Clarence que diz para nós, quando ele faz o socorro a esse avô da Antonina, ele diz o seguinte: em obras de assistência, qual a que desejamos movimentar, é preciso recorrer aos arquivos mentais de modo a produzir certos tipos de vibração, não só para atrair a presença de companheiro ligado ao irmão sofredor que nos propõe socorrer, como também para descerrar os escaninhos da mente nas fibras recônditas em que ela detém as suas aflições e feridas invisíveis.
Durante as horas de sono, quando nós chegamos num trabalho como esse da nossa casa aqui, e nós mencionamos sempre a presença dos irmãos que estão aqui, temos algum problema, às vezes nós enfrentamos dificuldades, nós não sabemos de onde vem, nem porque eu estou passando por certas angústia, agonia, e não tem motivo para isso. Eles estão aqui conosco, conversando com eles. É possível eles mergulhar nesses nossos arquivos e talvez encontre ali algo que possa ser acertado agora. De que maneira? Convocando aqueles nossos pares dentro da questão para uma conversa normal. Nesse caso aqui do Clarence, o que ele faz? O avô está desencarnado, mas tem um encarnado que é um enfermeiro que foi o que separou ele da Antonina, que na verdade na vida dele, a Antonina foi o grande amor do avô dela na vida última. E era por isso que ele estava ali dentro daquela casa. Então o que ele faz? Quando ele devolve ele na personalidade, não de avô, mas da época anterior, que a Antonina era a loura do passado, então ele brama e chamando por aquele seu rival que separou ele da sua esposa, da mulher que ele amava. Então ele vem, está encarnado, ele vem fora do corpo, está dormindo, ele vem. E o Clarence com a André Luiz, eles assistem os dois e procuram inclusive trazer uma equipe para levar o avô para ser tratado e acompanha inclusive o enfermeiro até o leito dele e passa a dar assistência para ele. Ou seja, ele coloca os dois numa conversação para o entendimento. Se alguém já teve, por acaso, um sonho, que às vezes você olha uma pessoa e diz: eu sonhei com você essa noite, só que você não era desse jeito, e você estava muito irritada comigo. Nós podemos estar dentro de um processo desse, onde nós temos acesso naquela pessoa que fez uma experiência conosco, só que para trazer desse nível, nós temos que recuar e os dois vão ser levados no mesmo estágio, senão não tem como se identificar. E aí nós vamos nos apresentar com a aparência daquele período, não desse último. Nós transformamos o nosso perispírito. É o que realmente ele fez nos dois casos. Então, às vezes nós podemos estar conversando com a pessoa que é nossa amiga, nós temos um bom relacionamento, vai lá pelas tantas, às vezes nós temos alguns sonhos com ela, e ela diz o seguinte: olha, eu sei com você, mas você estava muito irritada comigo, me reclamando muito de mim. Pode ser que a amizade é de agora, mas o do passado ainda não foi desfeito, eu ainda não fiz esforço para apagar. É apagar realmente, nós podemos pagar. Nós criamos a ideia e nós apagamos essa ideia. Dentro desses aspectos, nós temos que começar, às vezes, no dia a dia, a criar algumas coisas para mudar a nossa diretriz. Ninguém muda da noite para o dia, ninguém faz grandes alterações. Por exemplo, o nosso dia a dia, como é que ele funciona? Nós só temos dois órgãos que facultam 99% da nossa relação com o mundo exterior, em termos de informação: os olhos e o ouvido. São os dois. Se eu ler aqui, eu estou usando os olhos. Quando eu leio em voz alta, vocês estão usando o ouvido para escutar. Então, os olhos e o ouvido. A boca é apenas para interiorizar o que nós jogamos dentro de nós, não tem outra função. E é muito comum nós, por exemplo, no dia a dia, vemos uma coisa, ouvimos outra e saímos espalhando sem fazer uma filtragem e sem selecionar se deve ou não deve ser divulgado aquilo. Para isso, Jesus chamou a atenção nossa no Evangelho, dizendo: teu olho é a janela do teu corpo. Teu olho é a janela do teu corpo. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo estará em luz. Se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que é em ti for trevas, quão grandes serão essas trevas? Então, repara bem, o que ele quer dizer para nós? Nós às vezes olhamos, vemos uma situação, vemos um quadro, assistimos ou ouvimos uma conversa de alguém que nos traz uma informação e já sabemos, às vezes procuramos as pessoas para conversar e dizemos: você não sabe o que eu vi agora. Já criamos a expectativa da pessoa. Você não sabe o que eu escutei. E de quem? Pior. Pronto, nós criamos já um impacto. Aí o que nós queremos fazer é uma chamada para a notícia que eu vou dar. As televisões fazem isso. Eles colocam a chamada para você assistir. Não era bem aqui que eles prometeram, mas criou uma expectativa, um interesse nosso. Nós também, às vezes, quando queremos criar uma situação para alguém, nós fazemos a chamada pelo que nós vimos e pelo que nós ouvimos. E veja meu detalhe: a responsabilidade quando nós ouvimos, porque nós escutamos sem saber a procedência. E quando nós transmitimos a nossa informação, nós passamos a ser responsáveis pelas consequências que elas trouxerem. Então, repare que está em nós esses recursos. Se o teu olho for motivo de escândalo, disse Jesus, é melhor que eu arranque e lance fora de ti.
pois é melhor entrar na vida sem os teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E nesses casos, nós às vezes fazendo uma avaliação de uma maneira geral, nós procuramos o nosso comportamento estar sempre em relação com a simpatia que nós temos com a pessoa. Se ela for simpática a nós minimizamos os atos que ela comete. Se não for simpática, nós ampliamos a atitude que eles realizaram. E dentro disso, tentando mudar, é tentar guardar dentro de nós a informação, segurar conosco. Sabemos que a língua coça. Quando sabe alguma coisa que gostaria de passar para dentro, e às vezes a pessoa, imagine só, nós estamos conversando sobre uma pessoa, as pessoas estão elogiando ela, falando bem dela, e eu sei de algo que eles não sabem. Aí a gente fica assim, você não acha que ele é uma pessoa maravilhosa? Já dá uma risadinha desse jeito. É melhor ficar quieta. Quando fala assim, perceberam? Nós criamos a expectativa dele insistir. Insista que eu conto. Se não insistir também, eu acabo contando, porque eu estou com vontade de contar. Percebe? E às vezes pega até no telefone e liga. Gente, você está com tempo aí? Eu tenho muita coisa para te falar. E aí despacha aquilo ali através do telefone. Percebe o detalhe? Vamos parar bem. Qual é o ganho que nós temos com isso? Pergunta-se. Realmente Jesus disse, se teu irmão errou contra ti, vai lá, você e a sós com ele, chama a atenção do teu irmão, ele chama isso, não recomendou isso. Mas falar para o irmão diretamente, nós falamos para todo mundo, menos para o irmão. Passamos algumas horas na casa espírita. Ambiente fraterno, ambiente protegido, assistência segura para todos nós. Nós não temos ideia da quantidade de obreiros que estão protegendo a nossa segurança aqui. Mesmo os que entram conosco aqui, que são os acompanhantes daqui de fora, eles são isolados de nós, pelo menos nesses momentos. Nos dias de estudo doutrinário, o missionário da luz, nós vemos isso, orientação para médicos, eles ficam lá fora, não podem nem entrar na reunião, que quem autoriza é os diretores da casa. Se entrou e manifestou, eles autorizaram. Não tem manifestação, nem entrada sem autorização superior deles. Eles estão no comando, estão na direção. Eles nós temos que confiar. Quem dirige são eles. E às vezes são 3 vezes mais de guardas protetores do que de frequência. Estão aqui conosco. Então nessas horas, nós estamos livres de qualquer tipo de interferência. Mas das 24 vezes 7, das 148, 168 horas, não é isso? Das 168 horas da semana, quantas nós passamos dentro do centro? Saiu ali fora, já acabou. A proteção deles é na casa para dar o atendimento todo, principalmente pelos desencarnados. Principalmente por eles, que são muito mais necessitados do que nós podemos pensar. E são trazidos aqui por eles que estão aqui nos ouvindo. Eles, inclusive, sabem agora que dentro deles estão esses arquivos. Por isso nós às vezes temos que detalhar para eles saberem que dentro deles estão arquivos deles. E vocês estão realmente, vocês não conseguem ouvir nem ver os seus amigos espirituais que nos trouxeram aqui, é que estão numa faixa vibratória que não permite que eles nos vejam. Mas eles não vieram sozinhos. Alguém os trouxe. E se os trouxe, o amam. Por que o amam? Porque aqui é onde se pode fazer o benefício a eles, ou eles realmente fazerem benefício a si mesmos a partir do momento que desejem mudar. Então, o Emmanuel tem duas mensagenzinhas que nós achamos, nós resumimos, enxugamos, porque às vezes a mensagem é longa, a gente perde o objetivo dela. Uma delas é teu recanto e teu livro. Nós saímos daqui e vamos para a nossa casa. Estamos bem aqui. Chegamos em casa e começa tudo. Da religião. De novo, você agora, né? Chegou agora, né? E aí começa aquela questionamento, aquelas brigas. Vai fazer só comigo, esquentar só comigo, se não quer você não faz só comigo. E aí nós acabamos perdendo o controle das nossas emoções. Então, é nesse lugar lá que nós temos que fazer o nosso trabalho de sustentação. Emmanuel diz para nós o seguinte: efetivamente, não podes acionar alavancas que determinem tranquilidade e ordem para milhões de pessoas. No entanto, é justo assegures a harmonia de teu recanto. Imagina o teu lugar. Imagina cada um no nosso cantinho, nossa casa, nosso ambiente. Seja ele uma casa de vastas dimensões, um pequeno apartamento ou apenas um ângulo de um quarto estreito. Esse é o teu mundo pessoal, que povoas mecanicamente com as tuas forças mentais. É razoável que coloque nele o que possuas de melhor. Eu imagino como é que é o meu dia a dia na minha casa.
Ontem, falando isso no grupo de pessoas lá no Caju, nós falamos o seguinte: imagine vocês, dona de casa, tem uma discussão com o marido, ele vai embora. Que chegar, se tiver queimado a comida de novo, você não vem comigo. Aí você tem que ficar quieto e varrer na casa. Quando você está varrendo a casa, o que você está pensando? Está fazendo a comida do marido, o que você está jogando lá dentro? Então nós às vezes estamos irritados, nervosos, e varrendo a casa, limpando a sujeira material, estamos empesteando com os nossos pensamentos. Jogando a comida na panela, nós estamos vibrando negativamente sobre aquele elemento que está sendo cozinhado. E aí nós perguntamos a ele e perguntamos aqui também: como é que eu posso acreditar que essa minha espiritual vem aqui e fluidifica a água pelo benefício e a boa vontade que trazem, e eu não sou capaz também de sujar uma água que eu tenho na minha casa, que está cozinhando uma comida? Nós temos a mesma origem. E o problema é de direção de pensamento. A força está dentro de nós e nós realizamos isso. Não é à toa que às vezes, ao passar do tempo, a pessoa começa a ter problema, fica doente, e aí realmente passa a ter dificuldades porque está se alimentando de vibrações nocivas que impensadamente nós jogamos, porque não sabemos o valor que tem de controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções. E ele continua falando sobre o nosso momento dentro do recanto. Aí conviverás com as meditações e as páginas que te levantem o espírito aos planos mais elevados. Seleção de leitura. Escolher o que ler. Nós às vezes não temos tempo de ler o Evangelho. Mas a notícia, que às vezes está na moda, a gente arruma um tempo e lê toda a matéria que está ali dentro. Pode levar meia hora, uma hora, leu de 2, 3, 4 vezes, mas eu leio. Eu quero estar inteirado das duas coisas. Alguém comentar, eu sei responder. Então nós temos tempo para aquela leitura. Para o Evangelho, minha pai, mamãe, nós só começa daqui. Nós não temos tempo todo dia. De vez em quando nós achamos que estamos bem. E é justamente quando nós estamos mal que nós precisamos orar. E ele continua. Aí conviverás com as meditações e as páginas que te levantam o espírito aos planos mais elevados, e pronunciarás as palavras escolhidas do coração para ajudar e abençoar. Escolher as palavras. Nós escolhemos quando nós amamos a pessoa. Não queremos ofender, nem perder a amizade dela. Aí nós ficamos escolhendo jeito dele. Quando não temos interesse nenhum na relação com ele, o que vem na frente nós colocamos. E às vezes, até com a intenção de realmente agredir a pessoa. Tudo que existe de grande e de belo, toda vez que venhas escutar comentários alarmantes acerca dos problemas cruciais da humanidade, reporta até o teu recanto e recomeça nele cada dia o serviço do bem. Tudo que existe de grande, de belo, bom e útil vem do Criador por intermédio de alguma criatura em alguma parte. Onde estiveres, estás produzindo algo diante do próximo e diante de Deus. E aí nós encerramos com a página resumida de teu livro. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Nós estamos escrevendo, todo dia nós escrevemos livros. Cada dia é uma página. Cada dia é uma página. Então vamos verificar o que nós escrevemos no nosso livro hoje, à noite, para saber realmente se tem que mudar. Porque não dá para apagar, mas pode mudar a partir de amanhã, não é isso? Não menospreze o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereçam a humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto aos semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista, grafas com tinta perene a história de tua passagem. A morte é a grande colecionadora que recolherás as folhas de toda a tua biografia, gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Quando nós chegarmos do outro lado, vamos fazer uma avaliação. Recordando André Luiz, que diz para nós, no finalzinho do livro, Nosso Lar: irmãos, suai agora, para não chorar de depois. Muitos de nós gostaríamos de conversar com o Emmanuel, conversar com o Dr. Bezerra Menezes, conversar com Jesus. Quem não gostaria? Podemos conversar com ele através dos livros, que o pensamento deles não mudaram, continua o mesmo. Nós temos essa oportunidade. É só querer. E aí perguntamos: o que fazemos com o que sabemos? Que o Senhor nos abençoe.